Fala galera, que jogo horrível, né? Que Grenal feio de se ver pros dois lados, né? O Grêmio muito abaixo, muito fraco também, né? E o que me incomoda é como que a gente não conseguiu ganhar desse Grêmio tão fragilizado. É, a gente, alguém aí pode até me dizer, tá, mas o Inter também não é um time confiável. Realmente, a gente tá buscando ainda, né? Ser um time mais equilibrado. O Pesolano tem conseguido, né, em algumas rodadas, principalmente fora de casa. Mas era jogo pra gente ganhar, né? Era jogo pra gente ganhar e o time foi abaixo. Falando de Inter, que é o que nos interessa, fomos abaixo, né? Tecnicamente, o coletivo não funcionou, né? O Pesolano encontrou uma maneira de defender melhor, né? E a gente não sofreu, né? Muito também pela ineficiência do Grêmio. Mas o Rocher inseguro em alguns momentos, né? Mas enfim, não tivemos um grande susto no jogo todo. Mas para atacar, quando a gente joga em casa, né? O mais importante é a fase ofensiva, né? Como que tu vai construir o resultado, né? E faltou muito, né? A gente não conseguiu envolver a defesa do Grêmio em nenhum momento, e principalmente nos três pilares ali da linha de meias do Inter, né? Alan Patrick, Carboneiro e Vitinho, que teriam, né, que fazer com que essa bola chegasse com mais qualidade, né, no ataque, né, no nosso terço final, digamos assim, e não conseguimos, né? Faltou refinamento, o Vitinho muito abaixo, né? Arrastado, um jogo muito burocrático, né? Não conseguindo na vitória pessoal, um para um, né? Muito previsível, com o refinamento da jogada na hora de cruzar, na hora de dar um passe, na hora de finalizar. Né? O Alan Patrick muito abaixo, irreconhecível, né? Perdendo bola facilmente. Ele nunca foi um jogador de explosão, assim, mais lento até no raciocínio do jogo, assim, num toque mais que a gente espera dele, um toque diferente. Também passes lateralizados, burocrático. O Carboneiro nem de longe, aquele jogador que a gente, né, conheceu nos seus melhores momentos de arrastar, de driblar dois, três jogadores em velocidade. Então o Inter foi previsível, burocrático, o Grêmio conseguiu defender, né, de certa forma bem, porque nós não conseguimos, né, ter nenhum envolvimento ali quando chegava na intermediária defensiva do Grêmio. Né, e eu não entendi também porque a opção do Bruno Henrique em detrimento do Paulinho. Não que o Paulinho fosse resolver todas as questões, né, mas tem algumas situações assim que, né, o Pesolano faz as suas opções e a gente pode aqui questioná-las, né? Embora nos jogos fora tenha dado certo, mas repito, em casa, que quando a gente precisa construir o resultado, precisa atacar, precisa, né, ter um pouquinho mais de refinamento, a gente não tem conseguido. A campanha em casa ela é muito ruim, muito ruim. E falando específico do jogo de ontem, né, era para ter criado mais, era para ter envolvido mais, era para ter tido mais energia na hora de atacar. Faltou ser Pesolano ontem, né? Faltou aquele Pesolano lá do início. Eu acho que o Grêmio fez o pior dos Grenais, até quando perdeu de 4-2, não jogou tão mal assim, e a gente não conseguiu furar esse bloqueio, furar esse, e nem foi lá um retrancão, né? O Grêmio marcando também até de forma preguiçosa em alguns momentos, deixando o Inter ter a bola, né, de fazer inversões de jogada, né? Falando em inversões de jogada, até o Vijagra também tá um pouco abaixo ontem, errando esses passes longos que ele não costuma errar. Então foi uma noite não do Inter. A sensação que a gente tinha era que pudesse ficar jogando 4 horas de futebol e não ia sair gol, né? Para nenhum dos lados. Né? Os goleiros pouco trabalharam. O Everton uma grande defesa no chute do Borré e o Rocher, né? Uma grande defesa no escanteio. E o Rocher também com intervenções inseguras, acho que foi isso que destoou um pouco também. Né? E aí, para segundo tempo, as opções do Pesolano também me incomodam um pouco, me incomodaram, né? Ele tem algum crédito, obviamente, pelo trabalho e pelas opções que ele tem para fazer esse time andar, mas às vezes eu não concordo com as trocas dele. Achei ele meio burocrático ontem também, né? Muito previsível, né? Tô sendo até redundante repetir isso, mas é o que é o panorama do jogo foi esse, o Inter previsível. E aí troca 6 por meia dúzia, trocou, né, Borré por Alejandro, acho que não era jogo pro Alejandro. O Inter não conseguia nem cruzar na área, nem que a bola chegasse na área. Então o Alejandro foi participação nula. Não que o Borré também estivesse fazendo grande jogo, mas acho que era mais interessante segurar o Borré um pouquinho mais, que é um cara, né, que luta, que corre, que vai, que tenta abrir um espaço, enfim. Né? Aí entrou o Paulinho na do Bruno Henrique, que era uma situação que eu teria começado o jogo com o Paulinho. Depois entra ainda o Kaique, que até agora, né, muito também não conseguiu demonstrar nada de diferente. E aí a gente, Alan Rodrigues ainda entra, Thiago Maia ainda entra, sabe? Troca o ponta por outro ponto. Aí o Alan Rodrigues aberto. Não sei, ontem foi uma noite não do Inter e do Pesolano também, né? E a gente cai naquela, né, na mesma tecla que eu venho batendo aqui também há muito tempo, porque não colocar o Alex em algum momento. E ele até se incomodou um pouco na coletiva, alguém perguntou pra ele, né, não me recordo qual repórter, né, e as palavras dele acho que foram
Sempre pergunto no jogador que não joga. Sim, a gente quer ver ele jogar. A gente gostaria de ver ele jogar. Repito, não que ele vá resolver, que o Alex fosse resolver os problemas, que ele fosse marcar o gol, que ele fosse. Mas a gente quer ver ele em campo. É um cara que, né, todas as oportunidades que teve foi bem. E aí, de uma hora para outra, ele foi escanteado e todo mundo passa na frente dele, né? Então, são essas situações aí, né, que ficam do jogo. Era uma oportunidade muito boa de ganhar, de empurrar eles ainda mais para uma crise, mas perdemos essa oportunidade, não jogamos bem, né, e a obrigação fica de ganhar do Mirassol no próximo domingo, porque, né, a tabela pede isso e a nossa campanha em casa pede isso, porque a nossa campanha em casa está muito abaixo do esperado.